livro sagrado, Salmo 139, 14, 15, 16. Podemos ler todos juntos? Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não se foram cobertos, quando no oculto fui formado, enriquecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus querido, continue falando aos nossos corações. Não permita, Senhor, que Satanás venha bloquear nosso entendimento, nossa mente, nossos corações, para não entender a tua palavra. Meu Deus querido, Deus santo, Deus justo, nos fortalece pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Agora chamar a seta, amados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje um assunto muito importante na lição da escola dominical, de algumas pessoas com a intenção de fazer com que deixe de ser considerado sagrado, divino, a vida no ventre materno. Então as pessoas estão levando a vida no ventre materno como qualquer coisa. E hoje nós conversamos bastante sobre esse assunto, e assim esse pensamento, essa doutrina sendo espalhada ao mundo, incentivando as pessoas ao aborto. E a prática do aborto tem sido uma coisa normal no mundão. Quando a pessoa pratica o aborto, não somente uma criança que está sendo morta, ali é uma geração, né? Porque matou aquela criança que estava sendo formada no ventre da mãe. Se essa criança nascesse, ela iria se casar, essa criança teria filhos, teria netos, talvez até bisnetos, ou seja, uma geração foi interrompida, destruída, e isso aborrece Deus. Isso causa uma indignação terrível em Deus. Moisés, ele mostra claramente que o ser humano não é obra do acaso. Ele deixa claro isso quando ele registrou ali o livro de Gênesis. Ele deixa tudo explicativo, para que todos saibam que o ser humano não é uma obra do acaso, pois o acaso não teria condição nenhuma de produzir um ser tão perfeito quanto ao homem. Não tinha condição. O ser humano da forma que é. Deus criou com as suas próprias mãos o ser humano, e para aumentar a intimidade conosco, o que ele fez? Se aproximou, depois de ter feito aquele boneco, ele se aproximou e fez o quê? Aumentando cada vez mais a intimidade com aquele ser que ele estava criando. Ele fez questão de aproximar o seu rosto próximo daquele boneco e assoprou em suas narinas. Então isso quer dizer o quê? A vontade de Deus, o desejo de Deus de estar juntinho a nós, termos comunhão com Ele. Então diz aqui, Ele soprando as narinas, aumentou cada vez mais a comunhão. Aleluia, glória a Deus. Portanto, amados, nós não podemos aceitar essas ideologias que estão sendo apresentadas ao mundo. Devemos estar atentos para não sermos seduzidos. Nós vemos que a cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o seu próprio corpo.
Mas quando nós lemos a Escritura Sagrada, percebemos que não é bem assim. O nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Eu não posso fazer o que eu bem quero com o meu corpo, não. Eu tenho que manter o meu corpo santo, como templo do Espírito Santo. E assim, amados, o aborto é uma coisa terrível, que está cada vez mais aumentando em nossa sociedade. A minha mãe, ela foi orientada a abortar, devido a uma doença que estava cometendo ali várias mulheres, e junto com a minha mãe havia pelo menos 5 mulheres grávidas, e todas elas com a mesma doença. E o médico disse: se a senhora não tomar esse medicamento, vai morrer a senhora e o bebezinho. Aí minha mãe vira para ele, doente, fraquinha, e diz assim: doutor, eu não vou tomar esse medicamento, essa criança não vai morrer, e eu também não vou morrer. Aí o doutor ficou sem entender: a senhora está morrendo, mas quer só livrar a senhora, porque depois vai poder ter outros filhos. A minha mãe ali, com pouca força, novamente falou: não vou tomar esse medicamento para abortar o meu filho. Meu filho vai ser um instrumento de Deus, vai ser um homem de Deus. E assim os médicos chamaram a família, caiu de pau em cima da minha mãe, que ela tinha que tomar aquele medicamento. A criança iria ser abortada, mas ela iria sobreviver e poderia ter mais quantos filhos ela quisesse. Mas ela disse: eu quero esse, eu não vou abortar. E assim, irmãos, foi uma briga. Imagina, aquela mulher doentada, os médicos dando em cima dela, e a família também dando em cima para tomar um medicamento, senão ele ia morrer, porque esse era o procedimento. Mas ela ainda estava confiando no Senhor. Naquele estado, ela abria a boca e falava: eu não vou morrer, e essa criança também não vai morrer, vai nascer e vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então, amado, a gente sempre costuma falar aqui que a fé é única, a fé é pessoal, a fé é individual. Aquilo que Deus projetou no seu coração, talvez quem está próximo de você não vai entender nada. É entre você e Deus, mediante a sua confiança. Então, irmãos amados, a confiança, a fé assusta as pessoas, porque elas não entendem. Mas quando você tem a sua fé, a sua confiança depositada no Senhor, aconteça o que acontecer. Oh, aleluia! Ninguém vai fazer você mudar de ideia. Ninguém vai fazer você desistir, como a minha mãe. Ninguém fez ela desistir. E sabe onde eu nasci? Dentro do quarto. Essa mulher vai morrer. E cada vez mais a barriga crescendo. Nos últimos momentos, ela percebeu que estava chegando a hora, foi para o quarto. E daqui a pouquinho, a turma só escutou o barulho de uma criança chorando. Ele nasceu. Irmãos amados, aqui está o Pedrão. Estamos aqui, firme e forte nessa batalha, nessa luta. E minha mãe, ainda teve mais a Sueli, o André, a Lourdes. A Lourdes é caçula. Então, olha só, quantos tiveram ainda depois de mim? E a mensagem que veio para ela foi: vai morrer. Então, irmãos amados, isso aqui é uma questão de fé. Aleluia. E um detalhe: as outras mulheres que tomaram medicamento, todas elas abortaram a criança e um tempo depois se lamentaram: se eu não tivesse tomado, meu filho estava igual a isso aí também. Agora isso é questão de fé. Amém? Questão de fé. Então é isso que estão implantando na nossa sociedade: o aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É um ato de descontinuar a gestação do ser vivo. A eugênia, talvez poucos conhecem sobre isso. A eugênia é uma seleção de seres humanos
com base em suas características hereditárias, com o objetivo de melhorar a geração futuras. O termo eugênia foi criado pelo cientista, o cientista inglês Francis, e a palavra eugênia deriva do grego e significa bom em sua origem ou bom nascimento. Defende que a raça superior consegue prevalecer de maneira mais adequada aos ambientes. Se viesse uma criança com alguma doença, ela iria comprometer a raça humana. Esse é um pensamento diabólico. E isso foi implantado também entre os índios. Não sei se vocês tomaram conhecimento que muitos índios, filhos, foram enterrados praticamente vivos, porque nasceram com uma certa deficiência, e assim os pais o ignoraram e sepultaram aquela criança. E há muita morte entre os índios. A eugênia é antiga, isso aqui não é agora. A intenção é melhorar os seres humanos por meio da permissão seletiva à vida. Iria escolher quem iria viver, quem iria morrer. E isso aconteceu com os nazistas. Foram acusados de esterilizar 140 mil judeus e matar 6 milhões no campo de concentração. Só que não foram só judeus. Aí entrou negros, entrou ciganos, entrou homossexuais, pessoas com deficiência. Então eles acharam que essa era uma raça inferior que deveria morrer. Então eles tinham um horror terrível dos judeus. Então os judeus era a mais perseguida. Então, amados, foi uma coisa terrível que aconteceu, essa ideologia que foi implantada e eles aceitaram, e a ideia de Hitler de tentar estipular que determinadas raças era superior a outra. Então ele achava que a raça dele era superior às demais. E os judeus eram uma raça bem inferior, que não merecia a vida, tinha que ser exterminada da face da terra. E mataram essa quantidade toda de pessoas. Amados irmãos, o diabo ele não briga, o diabo está agindo, está trabalhando, está semeando a sua semente, a sua doutrina, e muita mente estão aceitando o que ele tem apresentado. E a Alemanha nazista colocou em prática os princípios eugenistas, no que podemos chamar de eugênia racial, que provocou ali o Holocausto. Então nós observamos que muita gente também defendem a morte, a eutanásia, ativo sob o argumento de que não se deve manter artificialmente uma pessoa viva, vegetando, que tem acontecido bastante, porque a palavra do Senhor não permite ninguém tirar a vida do outro, independente do estado que esteja. Imagina se isso tivesse acontecido com a Valdina. Hoje ela não estaria aqui. E os médicos disseram: olha, tentamos desligar o aparelho, mas não conseguimos. Eles até tentaram, mas só que ela não era qualquer uma, estava sob o comando, controle de Deus. Então eles queriam aplicar aqui a eutanásia nela, porque viu que, não, mas aí não adianta, não tem jeito mais. Aí foram, acho que foram 3 vezes, né? 3 vezes para desligar o aparelho, desmontar tudo, mas ele não conseguiu. Isso foi porque Deus não permitiu, porque essa era a vontade dele. E hoje está aí a irmã Valdina, mas no estado que ela estava, ninguém acreditava. Os médicos queriam era desligar tudo. Nós vemos também que o povo de Deus tem que tomar muito cuidado com o relativismo, não fazer concessão a estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência
e o desrespeito à vida humana. Então tem uma emissora de televisão que ela trabalha forte para manipular a mente das pessoas, fazendo você aceitar aquilo que ela tem apresentado. E nessa emissora, a maioria das suas novelas apresenta coisas terríveis. E esse objetivo é de preparar a sua mente, de cauterizar a sua mente para que você venha aceitar essas coisas como normal, não e contra. Porque nós, amado, o povo de Deus, somos a pedra no caminho de muita gente. Nós incomodamos muita gente por causa dessa palavra aqui. E quando você coloca isso em prática, isso incomoda. Satanás, ele trabalha com estratégia. Então o que ele faz? Ele vai aos poucos cauterizando a sua mente. E nós temos um texto aqui muito importante que eu vou ler novamente. Aqui você vai observar a força que eles estão tendo para que seus planos sejam concretizados. 1 Timóteo 4, versículo 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, o que vai acontecer? Apostatarão alguns da fé. O que é isso, apostatar da fé? É você jogar tudo pro alto, é você abandonar. Continuando, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo, vamos lá, junto, proibindo o casamento ordenado, abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem eles com ações de graças. 4. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada de rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela graça de Deus e pela oração é santificada. Então, irmãos, ele está dizendo aqui que eles estão agindo para cauterizar a sua mente. Uma das formas deles fazer isso, cauterizar a sua mente, atingir a sua mente, o seu raciocínio, é dentro da sua própria casa, com aquela novela que é apresentada, e todo dia você está preso ali, assistindo aquela novela, e eles põem tudo que eles querem, e você vai aceitando tudo como uma coisa normal e natural. E isso também não deixa de ser uma preparação para a manifestação do anticristo. E você não pode fazer parte do jogo dele. Você tem que continuar andando na contramão. Você tem que continuar fora. Amém? Porque cada vez mais coisas terríveis, horrorosas estão acontecendo, e isso está sendo normal. Como nós falamos no domingo passado, no culto passado, das inversões de valores. As pessoas estão trazendo a mentira como verdade e a verdade sendo mentira. Tem essa inversão de valores. Eu e você não podemos participar disso. Amém? Pague o preço que tem que pagar, mas tenha a sua postura de um homem de Deus. Porque aonde você estiver, Deus quer que você entre em ação. Amém? Uma neta, uma filha, um vizinho, alguém conversar com você sobre aborto, você deve fazer o quê? A vida sua, faz o que você quiser. Não, tem que orientar aquela pessoa, que ela praticando isso estará trazendo uma maldição para a sua vida. Então, amados, tem muita gente aí que vive na prática do aborto porque não tem orientação. Então, que você seja esse canal, que você venha orientar, que você venha se posicionar e ajudar as pessoas
com a palavra do Senhor. Principalmente nesses últimos dias, como diz a palavra, muitos apostatarão da fé. Está difícil, não dá, está complicado, eu vou jogar tudo por alto. Isso pode acontecer com eles, mas com você não. Porque você vai permanecer firme, você não vai apostatar da fé. Irmãos, o que tem de crente se esfriando hoje, o que tem de crente desanimado, porque o primeiro passo para a pessoa apostatar da fé é o desânimo. Mas não quer ir mais para a igreja, eu estou meio assim, vai ficando, e assim você vai se esfriando, e daqui a pouco você está lá do outro lado. Então, apostatar da fé não é de uma hora para outra, não. Então, amados, não deixe o desânimo te impedir de caminhar, de vir para a casa do Senhor, permaneça firme na presença do Senhor, e vamos avançar, amém?